Eu agradeço aqui ao Paulo Vanucchi, seu pessimismo, como você mesmo disse, Paulo, na verdade estimula justamente a percepção dos desafios, da necessidade, inclusive, de uma reflexão crítica sobre a convenção, a sua aplicação, a implementação das deliberações internacionais, para evitar, claro, uma visão edulcorada que não corresponda, né, à realidade. Com isso amortece qualquer também conduta proativa e que visa a transformação. Seguindo aqui também o folder, agradecendo de novo ao Paulo Vanucchi. Vou dar aqui um informe, tá, gente, para quem está acompanhando aqui na tela, né, os nossos ilustres expositores e expositoras. O Paulo Abrão, secretário, né, executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele foi enviado agora para a Bolívia, justamente nesse cenário que o Paulo, a Flávia comentaram. Então ele não pôde estar aqui presente, somente na quinta agora que foi confirmada a viagem dele. Então ele está com um grupo técnico, né? Uma equipe técnica, uma visita técnica. Então aqui em loco temos aqui a professora Flávia. Então o Paulo está chefiando uma equipe técnica na Bolívia atualmente, então não pôde estar presente. Então por isso, já seguindo a ordem do folders, eu gostaria de convidar a Thaís Detone, advogada no Centro pela Justiça e Direito Internacional, CEGIL, como a professora Flávia já mencionou, é uma das grandes organizações não governamentais, especializada justamente na atuação perante os sistemas internacionais, especialmente aqui o sistema interamericano. Muito obrigado, Thaís, mora no Rio de Janeiro, veio aqui especialmente pela sua presença, e passo a palavra. Bom, obrigada a você. Depois dessas duas falas incríveis, eu nem tenho muita coisa mais para adicionar, então vou tratar de ser bem breve. Em primeiro lugar, eu queria agradecer enormemente o convite da parte do professor André de Carvalho Ramos, também do Davi Quintanilha, que acho que não está mais por aqui, mas volta. Também felicitar todas as pessoas que estão envolvidas na organização desse evento, que principalmente nos tempos atuais é de extrema importância para que a gente possa refletir sobre o passado e que tipo de futuro a gente vai construir em conjunto. Também não posso deixar de enfatizar a honra para mim que é compartilhar essa mesa com pessoas tão incríveis e que já nos ensinaram tanto e continuam nos ensinando, inclusive agora, nesse momento. Também me traz muita alegria ver pessoas jovens aqui presentes, estudando o sistema interamericano, participando desses debates sobre o funcionamento. Bom, eu sou advogada do Centro pela Justiça e o Direito Internacional, mais conhecido como CEGIL. É uma organização não governamental fundada em 1991 e que representa mais de 13 mil vítimas em toda a América. O CEGIL faz esse trabalho com cerca de 380 organizações parceiras e leva mais de 220 casos, tanto na Comissão quanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o objetivo de garantir a plena efetivação dos direitos humanos no sistema interamericano, que já era um desafio antes e agora ainda mais, né? Bom, a história do CEGIL, assim como a história de tantas organizações que acompanharam o processo de consolidação do sistema interamericano, se mescla com a própria história da Convenção Americana. O nosso sistema regional ele foi pioneiro em matéria de direito internacional dos direitos humanos, com a aprovação da Declaração Americana, que antecedeu inclusive a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU por pouco tempo, né? Além disso, a Comissão Interamericana já funcionava desde 1959, como a professora comissionada Flávia já disse, fez 60 anos esse ano. A comissão, apesar de funcionar desde 59, foi incluída na Carta da OEA como órgão autônomo, com um protocolo que chama Protocolo de Buenos Aires, que foi assinado em 1967. Esse protocolo, além de ter incluído a Comissão Interamericana como parte da Carta da OEA, então um órgão da OEA, também estipulou que seria feita uma convenção americana para regulamentar o funcionamento da comissão e também tratar sobre direitos humanos no continente americano, que no caso é a nossa querida Comissão Americana, que está de aniversário esse ano, que também é conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica.
Apesar da Convenção Americana ter sido assinada em 1969, ela só entrou em vigor em 1978, como o professor André já disse, é uma sobrevivente, né? Ela dependeu da ratificação de 11 Estados-membros da OEA, por força do artigo 74 da própria Convenção. Bom, ao longo desses 50 anos de existência da Convenção, muita coisa aconteceu, né? Conflitos internos, ditaduras militares, renascimento de democracia, crise do Estado Democrático de Direito, não necessariamente nessa ordem, um ciclo sem fim que vai se renovando ao longo do tempo. Se eu precisasse escolher uma coisa que pouco mudou ao longo desse meio século, e aí começando com uma mensagem um pouco mais positiva, é a esperança que a Convenção Americana deu às vítimas de violação de direitos humanos, que se viam naquele momento totalmente desamparadas pelos estados que deveriam garantir os seus direitos. Na medida que os Estados-membros da OEA foram ratificando a Convenção e aceitando a competência da Corte Interamericana, uma nova chance foi dada a essas pessoas, já que muitas vezes a resistência interna não era suficiente para ensejar uma mudança do paradigma. Para ilustrar essa situação, eu escolhi alguns casos que o CEGIL leva com outras organizações que foram peticionados pelo CEGIL no sistema interamericano. Bom, em dezembro de 81, durante a Guerra Civil de El Salvador, aconteceu o que muitas pessoas chamam do maior massacre da história recente da América Latina, conhecido como Massacre de El Mozote, onde, com o apoio fortíssimo dos Estados Unidos, cerca de 1.000 pessoas foram barbaramente executadas, entre elas centenas de crianças, numa comunidade que era conhecida como El Mozote, num ataque que aconteceu de 2 a 3 dias diferentes. Esse caso foi arquivado em 1993 por força da Lei de Anistia de El Salvador. O exército de El Salvador não reconhecia sua participação, muito menos o governo de El Salvador. Esse caso foi denunciado à Comissão Interamericana em 1990. O governo continuou negando os acontecimentos. Até em 2012, esse caso foi julgado pela Corte Interamericana. E o então presidente de El Salvador pediu perdão em nome do Estado. E também a Corte Suprema de Justiça declarou inconstitucional a lei de anistia e o caso foi reaberto. Um outro caso que eu trouxe aqui, em ordem cronológica, mas que dispensa muitas apresentações, é o caso da Maria da Penha, que aconteceu em 1983, como a comissionada Flávia já adiantou, o CEGIL, o CLADEM, a Maria da Penha e a comissionada fizeram, e muitas outras pessoas envolvidas nos movimentos feministas brasileiros fizeram parte desse caso. Quando o caso foi peticionado, o ex-companheiro da vítima não estava preso. Na verdade, foi por uma luta de quase 20 anos que a Maria da Penha finalmente conseguiu que ele cumprisse um tempo em prisão. Esse caso foi denunciado em 98 e, como todo mundo já sabe, resultou na condenação penal do acusado e na Lei Maria da Penha de 2006. Bom, outro caso que eu vou chamar a atenção aqui, que tem a ver com justiça de transição, que é um tema que tem sido reiteradamente atacado hoje em dia. Desde 2001, ao analisar um caso do Peru, que é conhecido como o Massacre de Barrios Altos, onde o Serviço de Inteligência peruano assassinou 15 pessoas ao invadir uma residência em Lima, e deixou, inclusive, uma pessoa deficiente, feriu outras 4 pessoas, tinham crianças envolvidos quando a casa foi invadida. Ao analisar esse caso, a Corte Interamericana declarou a total inconvencionalidade das leis de anistia, entendendo não ser possível a lei de anistia em casos de violações de direitos humanos. Então, desde 2001, que é entendimento reiterado da Corte Interamericana, que as autoanistias não são compatíveis com a Convenção Americana. Um outro caso que eu trago aqui como exemplo, eu achei que seria interessante trazer casos bastante diferentes para ver como essa temática, como a proteção dos direitos humanos pode ser tratada de diversas formas no sistema interamericano. O CEGIL denunciou em 1995 o caso da Maria Eugênia Morales, que é sobre a incompatibilidade do Código Civil da Guatemala com a Convenção Americana.
Na época da denúncia, o Código Civil vigente determinava que o homem era responsável por administrar todos os bens do casal e que era responsabilidade da mulher e seu direito, inclusive, a obrigação de cuidar dos filhos e do lar. A legislação da Guatemala determinava que a mulher só podia exercer a atividade profissional se isso não atrapalhasse com as suas atividades como mãe e como esposa. No caso de conflito, se o marido entendesse que a mulher não estava cumprindo com seus deveres porque estava trabalhando, era um juiz que ia decidir se ela devia ou não continuar exercendo a atividade profissional. Esse caso foi denunciado na comissão, ficou na comissão, não foi para a corte, e resultou na mudança do Código Civil da Guatemala. Por último, eu trago o caso da Inês Fernandes Ortega e da Valentina Rosindo Contu, que são duas jovens indígenas que foram vítimas de violência sexual por militares mexicanos em 2002. Uma delas tinha só 17 anos, num caso de clara discriminação, inclusive racial e étnica, que acabou ensejando a mudança da competência militar no México. Esse caso foi avaliado pela Justiça Militar e nenhuma investigação foi realizada porque não é um órgão imparcial para investigar esse tipo de crime, e levou à responsabilização do Estado mexicano em 2010, condenando os perpetradores, o Estado mexicano, logo depois. Bom, depois dessa mensagem de talvez esperança, para a gente dizer que existem algumas mudanças estruturais e significativas que, além de prezar pela reparação da vítima no caso concreto, também seja uma mudança estrutural de casos de violação de direitos humanos. Eu digo aqui que chama atenção para uma jurisprudência da Corte reiterada, que é de que a Convenção Americana é um instrumento vivo. Então, a interpretação da Convenção Americana precisa acompanhar as condições de vidas atuais e a evolução dos direitos humanos. Hoje, pela manhã, a gente estava falando sobre o caso da inseminação in vitro, que inclusive é um caso da Costa Rica, e como que essa interpretação evolutiva tem que dar conta de novas situações de direitos que vão ser analisadas pela Corte ou pela Comissão. Apesar disso, o Paulo falou brilhantemente aqui sobre os direitos que não estão na Convenção Americana. A gente passou por alguns anos pensando em como evoluir a partir de onde a gente já estava, como avançar nos direitos que já estavam na Convenção Americana. Agora, no contexto de grave retrocesso que a gente vê em direitos humanos em toda a América, a gente está tendo que reafirmar questões que já estavam historicamente superadas. Por exemplo, questões relacionadas com a justiça de transição, que nem era mais uma questão se era legítimo ou não ter leis de anistia. A gente estava vendo de quais formas melhor reparar familiares e vítimas de governos ditatoriais. Agora, por exemplo, na Guatemala existe uma tentativa de passar uma lei de anistia para o conflito interno ocorrido na década de 80, em 2019. A gente está tendo um esforço de dizer que não se pode enaltecer torturador, porque isso viola os direitos e a integridade pessoal das pessoas que tiveram a sua vida profundamente atacada por esses fatos ocorridos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina em geral. Bom, na medida em que a Convenção Americana e o sistema interamericano reacende a esperança nas vítimas de violação de direitos humanos, também tem o condão de, na mesma medida, frustrar expectativas. Uma vez que muita da efetividade do direito internacional dos direitos humanos exige a vontade política dos Estados-membros. O que a gente está vendo hoje em dia é uma tentativa generalizada de deslegitimização dos direitos humanos em todo um continente. O processo de fortalecimento do sistema interamericano, que tem sido capitaneado por alguns estados na América Latina, e eu digo principalmente Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, que enviaram esse ano uma declaração à Comissão Interamericana pedindo mais independência para poder eles mesmos cuidarem dos direitos humanos dos seus próprios países.
é uma clara tentativa de desmobilizar o sistema interamericano para que ele deixe de fazer considerações a respeito das situações que estão acontecendo naqueles países, o que não vai acontecer, espero eu, porém é uma clara tentativa de mostrar que o sistema interamericano está em ataque. Dito isso, e já finalizando, é cada vez mais importante nesse contexto que exista uma vigilância atenta da academia e da sociedade civil para que os estados cumpram com as suas obrigações internacionais voluntariamente assumidas. Aqui a gente está falando de um tratado de direitos humanos que não é um instrumento de soft law. Não é opcional cumprir com a Convenção Americana. Se um Estado ratificou a Convenção Americana, não pode ser tratado como um favor ou, enfim, o que quer que esteja acontecendo nesse momento, cumprir com essas obrigações. E nesse sentido, a gente também precisa de um esforço da sociedade civil para se munir desses instrumentos. O espaço social tem sido cada vez mais fechado. Teve uma audiência no penúltimo período de sessão da Comissão Interamericana, inclusive, sobre o fechamento desses espaços de articulação da sociedade civil com o Estado. Então a sociedade civil tem percebido cada vez mais que é preciso se munir desses instrumentos e usar o sistema internacional para que, em alguma medida, consiga minimamente ter uma chance de contrapor a narrativa que tem sido feita hoje em dia contra os direitos humanos. Obrigada.